Bom dia! Pessoal! Oh! Podemos ficar calados ou não? Ou vamos suspender o debate? Pessoal, bom dia. Nós vamos iniciar aqui dando mais um passo, da democracia, com o segundo debate dos candidatos a diretor desse campus. O debate tem suas regras que foram disponibilizadas para os candidatos, para os docentes, discentes e técnicos. Nós agradecemos inicialmente à OAB pela sessão da doutora Airã Santana, que eu a convido para tomar seu lugar aqui ao centro da mesa. Ela vai ser a mediadora do debate. Dentre as regras eleitorais, das regras do debate, é proibido a plateia fazer qualquer tipo de manifestação. A plateia só poderá se manifestar após o encerramento do debate, que será realizado o encerramento pela doutora Airã. Se algum aluno ficar conversando, ficar soltando alguma piadinha, nós podemos fazer duas coisas: retirá-lo do debate ou encerrar o debate. A comissão eleitoral está aqui e não se furtará a tomar as medidas necessárias para que a gente transcorra da melhor maneira possível. Segunda-feira nós tivemos o primeiro debate, não tivemos intercorrência nenhuma, acredito que hoje também será da mesma forma. Hoje vocês só têm a ganhar com o debate entre os candidatos. É o momento deles, onde eles vão expressar os seus planos, as suas ideias. Acredito que todos os dois têm a única pretensão de fazer esse campo crescer. Esse campus crescendo, todos nós cresceremos, em termos de ensino, de pesquisa, de extensão, de infraestrutura. Então aproveitem o debate, formulem suas percepções sobre cada um deles. Quem estiver indeciso, esse será o momento de fazer as suas conclusões e tomar a sua decisão. Vou solicitar que os dois candidatos se ponham aqui em pé, professor Eduardo Barcelos, professor Rafael Tropa. Vou fazer o sorteio de quem vai sentar inicialmente do lado direito da doutora Airã. Temos um sorteadorzinho eletrônico aqui, viu? Vai sentar do lado direito da doutora Airã. O candidato Eduardo Barcelos. Consequentemente, o professor Rafael Tropa sentará a sua. A doutora Airã vai ler algumas regras do debate, depois a gente vai iniciar. Fica à vontade. Bom dia a todos. Sou a Airã, estou representando a Ordem dos Advogados do Brasil, em pessoa também, doutora Camila Sobral, a nossa presidente. Estou aqui de maneira imparcial para poder mediar esse debate entre os candidatos a diretor-geral do IFE Baiano. Vou ler algumas regras. A finalidade do nosso debate é apresentar as propostas para a gestão do Instituto Federal, permitir que a comunidade acadêmica, servidores, técnicos, docentes e estudantes conheçam as ideias dos candidatos, promover transparência e igualdade de oportunidades. A comissão organizadora ficou responsável por elaborar as regras, convidar os candidatos, fazer a definição do mediador, controlar o tempo e assegurar o respeito às normas. As minhas funções como mediadora são abrir e encerrar o debate, explicar as regras a vocês, controlar o tempo de fala de cada candidato, intervir em casos de ataques pessoais ou descumprimento de regras, garantir igualdade de participação. A nossa estrutura do debate está dividida em blocos. O primeiro bloco vai ser de apresentação inicial, vai haver o sorteio, cada candidato vai ter 3 minutos para se apresentar. No segundo bloco, nós teremos os temas institucionais. Cada tema é sorteado antes do início do bloco, sorteio de 4 temas dos 6 listados. Sorteia-se a ordem inicial e fala livremente por 2 minutos de cada candidato sobre o tema. Exemplo: gestão administrativa e financeira, ensino técnico superior e pós-graduação, pesquisa, extensão e inovação, assistência estudantil, infraestrutura e expansão, políticas de pessoal. O terceiro bloco são as perguntas entre os candidatos, com 3 perguntas de cada um, iniciando-se por sorteio. Para candidato pode fazer uma pergunta ou outra, pergunta no tempo de 30 segundos, resposta 2 minutos, réplica 1 minuto e tréplica também 1 minuto. A ordem de quem começa é decidida por sorteio. No quarto bloco, nós temos as perguntas da comunidade, 3 para cada, uma de cada segmento, mediante seleção prévia e sorteio também. A
As perguntas poderão ser enviadas previamente, selecionadas e sorteadas ao vivo. A pergunta vai ser lida por mim, a resposta de cada candidato vai ser por 2 minutos. As considerações finais, fechando o último bloco, cada candidato vai ter 2 minutos para suas considerações, sem direito à réplica. Regras de conduta, respeito e urbanidade. É proibido o ataque pessoal, ofensivo ou que desrespeite a ética institucional. Críticas devem focar em propostas, ações e ideias, nunca em atributos pessoais. Direito de resposta. O mediador, como eu, posso conceder 1 minuto de direito de resposta quando houver acusação pessoal grave, distorção clara e objetiva de informações, mentira factual direcionada ao candidato. A decisão é exclusiva minha. O assessoramento. Os candidatos podem ter assessores presentes, mas não podem se comunicar durante o debate. Apenas os candidatos podem falar ao microfone. É somente permitido anotações em papel, lápis ou caneta. Terminantemente proibido aparelhos eletrônicos para consulta, uso de vídeos ou áudios durante o debate. As regras de tempo. Todo o tempo será cronometrado pela organização. Eu vou informar 30 segundos antes. O microfone vai ser desligado apenas após o encerramento natural da frase, evitando cortes bruscos. Para o público, devem se manter em silêncio. Não é permitido vaiar, xingar, aplaudir durante as falas. Manifestações são permitidas apenas na abertura ou no encerramento do debate. O debate pode ser transmitido ao vivo por canais oficiais do Campus Valença. A gravação deverá ser disponibilizada integralmente ao público. Trechos não podem ser editados para favorecer qualquer candidato. Penalidades por descumprimento. Tanto eu como a comissão organizadora poderemos aplicar advertência verbal, corte de direito de réplica e tréplica, redução de tempo, suspensão temporária da fala e encerramento do debate em caso extremo. Só uma pequena observação, nosso debate está sendo gravado e está sendo transmitido pela Ascom, pela rede social do campus, pelo Instagram. Vamos dar início à apresentação inicial e o sorteio. O primeiro candidato vai ter o tempo de 2 minutos para falar. Lá para certo. O segundo aí. Bom dia a todos e todas e todes. Obrigado pela presença, gente. Casa cheia. Muito obrigado. Primeiramente, queria cumprimentar a chapa Coragem para Transformar. Obrigado pelo compromisso, pela luta, pelo engajamento de vocês. Cumprimentar tais estudantes e professores. Estou muito feliz com a casa cheia, para a gente poder debater propostas. A gente já está numa caminhada longa aí nesses últimos dias, últimas semanas. Meu nome é Edu Barcelos, sou professor aqui do Campus Valença há 8 anos. Sou engenheiro ambiental, sou cartógrafo, sanitarista, tenho um trabalho aqui no Baixo Sul, tenho um trabalho com as comunidades, coordeno cursos, tenho experiência com coordenação de projetos. E represento aqui um coletivo, não represento um projeto pessoal, personalista, não represento um voo solo, represento um grupo, um coletivo que quer mudanças estruturais nesta instituição e nessa unidade. Somos uma chapa Coragem para Transformar, porque a gente não se sente mais representado pelo grupo político do qual o candidato faz parte durante esse tempo todo. Ele está dizendo que não faz parte de grupo político, mas ninguém nasce de chocadeira política não, gente. Todo mundo tem relações, todo mundo tem vínculos, todo mundo tem grupos. Isso em todas as instituições brasileiras. As pessoas ficam me criticando de sindicalista. Eu sou sindicalista com muito orgulho, porque eu luto pelos trabalhadores. E estive aqui na greve, lutando pela melhoria da categoria. Porque eu sou militante, tenho muito orgulho de ser militante da educação, da luta quilombola, da luta territorial, da luta ambientalista. Isso não é motivo de vergonha, não é motivo de orgulho. E é por isso que eu estou aqui. Eu tenho orgulho da minha trajetória, eu tenho orgulho do que eu faço. E nós representamos essa chapa porque a gente não quer mais uma gestão da estagnação. A gente não quer mais uma gestão do adoecimento. Nós estamos adoecendo aqui porque esse campus nunca recebeu um projeto de unidade educacional. Recebemos sempre migalhas. Enquanto outros campos turbinam as suas estruturas, a gente recebeu migalhas. Portanto, nós temos 2 grandes questões. Melhorar o funcionamento do campus, as comissões, os setores, e planejar o futuro, um horizonte estratégico, um futuro para a gente melhorar a educação e a nossa construção coletiva. Obrigado. Agora o candidato Rafael Trócoli vai dar o seu pronunciamento inicial.
Após a minha fala, eu solicito 1 minuto adicional para uma defesa de resposta, tá bom? Que eu fui citado de modo inadequado. Você pode retornar, por favor? Bom dia para todas as pessoas. Para alguns de vocês, esse é o primeiro momento que nós estamos tendo para falar de eleição. Até porque tanto eu quanto todos os nossos apoiadores respeitamos fielmente o que prevê o Código Eleitoral. Tem aluno meu aqui, é testemunha, que eu nunca fiz uso do meu horário de aula para falar de eleição. Nem bem, nem mal, de quem quer que seja. Até porque eu acredito que esse momento é dispensável qualquer ofensa pessoal. Quem tem esse tipo de comportamento e de conotação, provavelmente é porque não tem o que mostrar. O meu objetivo aqui é para que a gente trate nessa manhã de propostas, demonstração de capacidade e experiência. Esse é o meu interesse de estar aqui hoje. E já antecipo para vocês que qualquer coisa fora disso não vai me atrair para o diálogo. O diálogo aqui é com vocês. O que a gente tem que conversar é que esse campus precisa de um centro de convivência para vocês, estudantes, repousarem, descansarem e estudarem entre um turno e outro. É preciso criar um fórum permanente de diálogo e discussão sobre vários aspectos, incluindo o refeitório, o cardápio, número de refeições. É preciso melhorar os laboratórios, é preciso melhorar as visitas técnicas, ampliar e ser popular para todos os estudantes. Esse é o objetivo que nós estamos aqui. E o nosso plano de gestão, que é coletivo, foi construído colaborativamente com o grupo e que inclusive foi apresentado logo na publicação do plano de trabalho. Porque nós temos total transparência e vamos dialogar todos os dias, estar junto sempre com vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Peço por gentileza, foi falar das regras, sem manifestações, precisamos de silêncio para continuar o debate. E candidatos, por favor, sem acusações pessoais, todos aqui estamos para ouvir as propostas e as ações que serão feitas em cada tempo de governo, caso cada um de vocês seja eleito. Por gentileza. Vamos dar seguimento ao debate. Candidatos, por favor. Vamos para o bloco 2. Temas institucionais. Cada tema vai ser sorteado. Primeiro a sortear. Vai responder, aliás. Eduardo Barcelos será o primeiro a responder. Depois inverte. Ensino, técnico superior e pós-graduação. Bom, primeiro, gente... desculpa. Bom, primeiro, gente, não tem ofensa pessoal nenhuma aqui não, é crítica política. A gente faz crítica política, porque é debate político, tem que fazer crítica política. Como assim? Vai neutralizar agora nosso argumento, as nossas opiniões, nossas posições? Eu sou servidor público, eu estou aqui para fazer crítica à instituição, sim. Crítica honesta, crítica de quem está aqui no campus. Eu não cheguei agora não tenho candidatura oportunista não. Então tem que fazer crítica política. Primeiro, sobre o ensino, precisamos ampliar o integrado. A gente já tem um estudo de demanda para ampliar para um curso integrado em meio ambiente. Isso é um consenso de toda a comunidade. Precisamos ampliar a oferta do integrado aqui. Segunda questão, ampliar visitas e viagens técnicas. Vocês reclamam muito do integrado, que vocês saem pouco aqui no território. Nós temos um território riquíssimo em patrimônios históricos, culturais, biodiversidade, memórias, tradições. Precisamos ampliar, gente, as visitas técnicas e as viagens técnicas, porque isso tem a ver com a formação continuada de vocês e a formação profissional dos técnicos. Somos uma escola de educação profissional e tecnológica.
Terceiro, ontem conversei muito com o pessoal da Fazenda, inclusive me entregaram um documento e a gente tem pensado sobre a curricularização da UEC Aldeia. Como é que a gente traz a UEC Aldeia para dentro dos currículos e a gente consegue inserir mais a UEC Aldeia dentro da formação profissional de vocês, que vocês frequentem mais a nossa fazenda. Terceiro, revisão de PPC. Gente, vocês têm 22 disciplinas no segundo ano. Isso é adoecedor, é muita disciplina. E muitos de vocês sabem disso, o quanto tem a dificuldade. Precisamos fazer a revisão dos PPCs, precisamos avançar mais na condensação, na integração dos estudantes, na integração de temas, de temáticas, para a gente poder otimizar melhor. Atualizar o acervo também da biblioteca, precisamos avançar nisso e proporcionar novos espaços pedagógicos também de convivência. Isso é muito importante para a formação de vocês, né? Eu estou me focando mais no integrado porque o público majoritário aqui é integrado, né? Então essas questões, gente, são fundamentais para a gente poder avançar na qualidade do ensino. Obrigado. Agora com direito de fala, Rafael. Gente, falar de ensino no nosso instituto é extremamente desafiador. E a gente tem que ter muita responsabilidade. Antes de mais nada, é preciso consolidar os cursos que nós já temos. E precisa pensar em verticalização, na criação de novos cursos, mas dentro de uma perspectiva de cursos criados a partir de estudos de demanda sérios, coerentes com a realidade local. A gente já vivenciou isso no Instituto Federal Baiano. Eu estou aqui há muito tempo, eu estou há 15 anos nesse Instituto Federal. Eu sou daqui de Valência, eu sou dessa cidade, eu sou dessa região, nasci, me criei aqui, trabalho aqui com muito zelo e responsabilidade. E a gente precisa atender as demandas locais que aqui existem. A gente precisa garantir o ideal funcionamento dos cursos que nós temos e criar novos. Já não há mais tempo para o nosso campus ter apenas um curso de graduação. Precisamos criar mais cursos de graduação, precisamos verticalizar para o mestrado. Já há em escrita uma proposta para o primeiro curso de mestrado desse campus, que é em meio ambiente e agroecologia. Tudo muito bem pensado, tudo muito bem estruturado e com pessoas que têm experiência e capacidade para realizar. Vocês do médio, por exemplo, a gente precisa urgentemente ter aqui o curso pré-ENEM para vocês, porque muitos visualizam verticalizar para a graduação e isso já teve aqui. A gente precisa retornar, como hoje existe um dos melhores cursos de preparatórios para a redação aqui de professor Gilcinho. Então isso nós vamos fazer, porque nós sabemos, com coerência, responsabilidade e com muita verdade. Vamos para o sorteio do segundo tema. Assistência estudantil. Bom, gente, falar de Programa de Assistência e Inclusão Social do Estudante, que é o PAISE, eu não poderia iniciar dizendo para vocês que hoje está aberta uma consulta no MEC para a reformulação desse programa. Muito melhor do que ficar aqui criticando o que quer que seja, sem uma fundamentação e sem a apresentação de resoluções claras, eu prefiro conversar, dialogar e buscar todas as modalidades de atendimento estudantil. A assistência estudantil é um recurso que vem na LOA e que deve ser especificamente aplicado para isso, para atendimento estudantil. Bolsa Moradia, auxílio cópia, tem até auxílio para óculos, auxílios emergenciais e eventuais. Mas, para isso, a gente, como representante dessa instituição, nesse momento, precisa apresentar essas demandas lá no MEC. E isso a gente sabe fazer. E a assistência estudantil aqui, ela precisa ser melhorada com veemência.
Como eu disse no início, vocês precisam de um centro para descansar, repousar, com acesso a computadores. A portaria precisa ser melhorada. O refeitório ele precisa ser acolhido. As pessoas que lá trabalham precisam ser acolhidas e dar uma condição de trabalho e dialogar com vocês de um modo cordial, sem ofensas, para a gente verificar os melhores caminhos de atendimento. E isso a gente precisa estar com vocês. Vocês, a nossa gestão, que tem um grupo que foi apresentado desde o início, que é um grupo significativo daqui do campus, que tem experiência e trajetória e história nesse campus, vai dialogar permanentemente com vocês. Porque este campus não é para ninguém, é para vocês, estudantes. Agora com a palavra, Eduardo. Gente, assistência estudantil, uma demanda muito recorrente dos estudantes é onde deixar as suas motos e suas bicicletas, né? A galera deixa a moto lá de fora. A gente tem uma ideia de colocar as motos para dentro, para ter mais segurança. Perto da quadra ali tem um espaço de recuo que dá para a gente construir ali um espaço, ou reservar um espaço para guardar as motos e as bicicletas. Segunda questão, gente, é preciso qualificar o país dentro das particularidades regionais. A gente precisa fazer um debate no CODI para que a descentralização do recurso da assistência estudantil preserve as particularidades regionais. Somos os territórios mais negros, quilombolas e indígenas do IF baiano. Então a descentralização tem que seguir essa particularidade regional, porque a vulnerabilização acontece com esses marcadores raciais, marcadores de gênero, de etnia, de origem. Então isso é muito importante. A terceira questão, sala de apoio estudantil. Vocês não têm uma sala de apoio estudantil para guardar jogos, materiais, livros, e que seja autogestionado. Precisamos estimular aqui a autogestão dos estudantes. A autogestão, gente, é uma habilidade para a vida. É uma habilidade para a vida, uma habilidade política, para que vocês possam decidir sobre as suas vidas. E não dá para a gestão ficar distante dos estudantes. Portanto, nós temos que apoiar o movimento estudantil, apoiar o Grêmio, não fazer pelo Grêmio, mas apoiá-lo, porque o Grêmio é uma instituição autônoma aqui, que tem posição própria, tem posição política própria. Não dá para calar o Grêmio, não dá para calar o CA de Biologia, não dá para tentar cercear os estudantes aqui não. Então garantir esse apoio é muito importante e a gestão quer construir com os estudantes. Isso é uma questão importante. Acompanhamento psicossocial. Nós precisamos de psicólogo aqui, estamos há tempo sem isso. Nós sabemos do adoecimento cotidiano dos nossos estudantes e das nossas famílias. Precisamos pensar seriamente em atendimento psicossocial. Atendimento pedagógico e acompanhamento pedagógico. Precisamos ter previsibilidade, indicadores, precisamos antecipar situações de vulnerabilidade. Isso é importante para a qualidade do ensino, para a permanência de vocês, né? E os protocolos de enfrentamento às opressões, racismo, misoginia, homofobia e todas as opressões. Precisamos enfrentar isso com organização. Obrigado. Vamos para o sorteio de mais um tema. Gestão administrativa e financeira. Gente, Pronto. Gestão administrativa e financeira. Isso é um tema, talvez seja um dos corações, né? Não é o único coração, mas um dos corações da instituição. E são duas dimensões importantes da governança institucional: gestão administrativa e gestão financeira. A primeira coisa que é importante, transparência. Nós estamos aqui pedindo transparência há muito tempo. Transparência nos gastos, nos fluxos financeiros, transparência nos gastos no noturno, no integrado. Transparência é um atributo necessário para a instituição pública e para o espírito público. Não dá para trabalhar, gente, com privilégios, às escondidas, não dá para criar um adoecimento na comunidade se a gente não tem transparência. Então, transparência é um atributo fundamental para a gestão administrativa. Segundo, planejamento. A nossa instituição não planeja o futuro. A gente fica fazendo remendo o tempo todo, a gente fica improvisando o tempo todo, mas não tem um planejamento estratégico. Planejamento é feito no setor administrativo. Planejar a infraestrutura, planejar a expansão do campus, planejar o desenvolvimento da unidade educacional. Precisamos ter planejamento de curto, médio e longo prazo. Isso é um atributo também da gestão. Outra coisa importante, o NUP, Núcleo de Parcerias e Planejamento Institucional. Esse núcleo é um núcleo de relações públicas. Nós precisamos fazer relações públicas com os agentes públicos, com a bancada federal da Bahia, com secretarias municipais, com os consórcios, com o CIAPRA, com os movimentos sociais. Isso é um núcleo importantíssimo.
Orçamento, gente. Orçamento não é só técnica. Orçamento é um tema da política. E, portanto, nós precisamos ter capacidade de articulação política para lutar pelo orçamento, pela expansão do orçamento. E lutar pela expansão do orçamento é aumentar matrículas, que é muito importante, aumentar a produção científica, a eficiência acadêmica, que é permanência e êxito, e a assistência estudantil. O orçamento, então, não é só tecnicalidade, gente. Nós temos setores para fazer isso. Orçamento é articulação política. E nós temos articulação política, o coletivo tem articulação política para a gente pleitear isso em Brasília. Obrigado. Passando a palavra agora para Rafael. Bom, gente, falar de gestão administrativa e financeira sem falar de qualificar o orçamento atual, nenhum planejamento, nada que se projete vai ser possível de realizar. E esse orçamento, ele tão somente vai ser qualificado se for com uma transparência séria de conversar com os nossos colegas e identificarmos os pontos que precisam ser melhorados. Porque existe uma fórmula, que essa fórmula ela é complexa, e ela é quem é responsável pelo valor do recurso que vem para cá, que inclusive está no portal da transparência. Mas mesmo estando no portal da transparência, periodicamente nós vamos apresentar esse orçamento distribuído dentro da nossa unidade. E ele será distribuído após sua qualificação. E qualificar esse orçamento, a gente está falando de PPC de curso. Vocês sabiam que o PPC desatualizado e evasão de curso reduz o nosso orçamento? Então a gente precisa rever o PPC, todos os PPCs do nosso curso. Você sabia que a quantidade de horas que o estudante permanece aqui na nossa instituição, isso também compõe o nosso orçamento? E isso a gente vai dialogar com vocês, com total transparência, e pedir o apoio de vocês, porque o orçamento ele somente é qualificado se todos estiverem juntos e com pessoas experientes. Com pessoas experientes, porque lidar com o orçamento, sem demérito nenhum a quem quer que seja, é preciso um conhecimento prévio, porque você reduz a possibilidade de adotar definições que talvez não sejam as mais prioritárias naquele momento. Então, falar em planejar sem verificar qual é o orçamento, se ele está qualificado, não é o caminho mais adequado. Tempo encerrado. Sorteio do último tema, bloco 2. Políticas de pessoal, tais e docentes. Bom, gente, nós temos uma urgência gritante aqui, que é adequar a quantidade de pessoas que aqui trabalham a uma portaria 713 que regimenta a tipologia do nosso campus. Nós somos um campus em pré-expansão, do tipo 90-70. Temos que ter 90 docentes e 70 técnicos. Mas isso a gente não chegou lá ainda. Por isso que em alguns setores há sobrecarga. Por isso que em alguns setores talvez eles não funcionem os 3 turnos. E nós não estamos aqui, de certa forma, apontando que esses setores não funcionam. Não. O que a gente se coloca aqui é para buscar os meios de termos mais pessoas para atender vocês, estudantes. E para além disso, é preciso a gente pensar em qualificações coletivas dos servidores. E quando eu falar servidores, entendam servidores efetivos e servidores terceirizados, que compõem a nossa instituição de forma tão importante e necessária, que é preciso cuidar dessas pessoas também. Vamos pensar e vamos criar um grupo de trabalho específico para regimentar o barema para a ascensão no RSC do STAI, porque já foi aprovado, agora precisa pensar no operacional. E o barema tem que ser adequado à nossa realidade. Nós temos que inserir os nossos colegas técnicos em todas as nossas atividades acadêmicas, porque além de nos ajudar como elemento formativo com os nossos alunos, vai ajudá-los na composição do seu currículo e eles vão ascender profissionalmente. Além do que das capacitações
previstas em lei, como mestrado e doutorado, que eu tenho experiência com isso. Hoje eu coordeno 2 programas de mestrado de INTA e DINTA institucionais, que é com vaga específica para servidores. E isso Tempo nós vamos encerrado, fazer. candidato. Passamos para o próximo candidato, Eduardo Barcelos. Gente, vocês devem estar achando esse debate muito chato, né? Realmente, os temas são muito complicados, né? E você do integrado, às vezes tem várias siglas aqui que a gente fala que é difícil de entender, né? Mas pensar em formação de pessoal, pensar em políticas de pessoal, pensar em expansão do campus, porque o campus ele está dimensionado para ser 90 docentes, 70 tais. Para isso, precisa de planejamento. A gente precisa saber qual é o planejamento que a gente quer para esse campus expandir. Então, não se tem a expansão de pessoal se não tem expansão do campus, se não tem expansão de oferta, se não tem expansão de cursos. Isso é um planejamento que precisa ser feito, né? Segunda questão, precisamos otimizar o programa de gestão de desempenho e o teletrabalho. Precisamos debater isso. Nós nunca debatemos isso coletivamente. Nunca fizemos um debate sério sobre isso. Quais setores que são mais adequados, quais não são, ou se todos os setores darem para fazer teletrabalho. A gente nunca fez esse debate sério aqui, né? Precisamos qualificar isso. Segundo, nós não temos regimento interno. Nosso campus até hoje não tem regimento interno. A gente tem um regimento geral da instituição, mas não tem regimento interno para definir os limites institucionais, as competências, as habilidades de cada setor. E isso também é política de saúde coletiva. A gente sabe até onde cada servidor vai, até onde cada categoria vai, cada instância vai. Sem regimento interno, a gente não desenvolve pessoal, gente. Isso é uma luta antiga do IFE, né? O João que está aqui, que foi diretor, sabe disso. Uma luta antiga, nós não temos política de regimento interno. Afastamento planejado para quinquênios e estimular os servidores a fazer mestrados e doutorados. Porque a luta sindical, ela consegue progressões, ela consegue aumento salarial, ela consegue steps, ela consegue melhorar a carreira. Só que a gente tem que estimular os quinquênios, que são os afastamentos a cada 5 anos do pessoal, né, para que eles possam fazer as suas capacitações, as suas atualizações. E estimular os servidores a fazer mestrados e doutorados, porque eles têm rebatimento direto nas carreiras. Obrigado. Agora encerramos o bloco 2 e vamos dar início ao bloco 3, com as perguntas entre os candidatos. Vale ressaltar mais uma vez, é proibido ataques pessoais. Serão sorteadas 3 perguntas de cada candidato. O sorteio de quem começa. Pode soltar. Pronto. Candidato, sabemos da ausência de recursos na nossa instituição. Mesmo assim, o senhor disse que vai construir um parque científico e tecnológico, com cerca de 18 laboratórios, inúmeras salas, tudo enfim. Qual o valor dessa obra? De onde virão os recursos? E qual a sua experiência com captação e aplicação de recursos externos no IFE baiano? O candidato tem uma obsessão por esse parque científico e tecnológico. Como o projeto dele não tem um plano de desenvolvimento institucional, ele está obcecado. Eu acho que você está realmente orgulhoso da gente aqui no IFE baiano, da nossa equipe, de todo o coletivo, ter elaborado um projeto de futuro, já que o seu grupo político nunca ofereceu para nós um planejamento estratégico, gente. Isso é fato. A comunidade inteira sabe disso. Enquanto o Campo Senhor do Bonfim, de onde ele vem, ele perdeu as eleições lá, de onde ele vem, o Campo Senhor do Bonfim, tem piscina semiolímpica, tem quadra poliesportiva, complexo de laboratório, pavilhão do administrativo, complexo de sala de aula. E a gente está aqui na solidão, esquecidos. A gente está aqui sem projeto estratégico, que ele não oferece no plano dele também. Nós oferecemos com muito orgulho um planejamento de futuro aqui. E eu já disse aí várias vezes que não é um planejamento para fazer só na minha gestão. Eu não personifico o meu projeto, eu não pessoalizo o meu projeto. Nosso projeto é coletivo e as outras gestões que entrarem vai conduzir esse projeto. Só que nós precisamos de um horizonte de futuro. Senão, gente, para onde a gente vai caminhar? Como é que as carreiras vão ser desenvolvidas?
nós sinalizamos um anteprojeto e uma organização de uma expansão, porque nós mapeamos esse campus, a gente está dedicado aos problemas do campus. Eu não cheguei agora no campus não, candidato, eu estou aqui há 8 anos comendo a poeira desse campus. Você não está aqui no campus comendo essa poeira, não. Você fala que você é só de Valença. Sem ataques pessoais, por favor. Você fala que é de Valença, mas nascer na terra não significa estar na terra. Eu estou aqui, dedicado ao campus, né? Então, o nosso planejamento é um planejamento de futuro, não é um planejamento personalista da nossa campanha, não. E aí, os outros gestores que entraram, gente, conduzem o planejamento. Vamos sair dessa solidão, desse esquecimento nosso. Sobre orçamento, Brasília não vai investir aqui se não tiver projeto. Brasília não vai investir só em manutenção predial, não. Brasília vai investir aqui quando tiver inovação. E o Parque Científico e Tecnológico é uma inovação educacional dos institutos federais. A réplica do candidato. A minha preocupação... Plateia, por favor, silêncio, por favor. Gente, eu tenho feito perguntas recorrentemente para isso, porque parece uma projeção eleitoreira. A preocupação é de quem conhece e sabe que isso não é possível de ser realizado da forma que está lá. E parece ser oportunista tentar seduzir vocês com isso, que isso vai ser realizado, sem demonstrar o mínimo de capacidade para fazer. E cita várias situações, vários espaços, parecendo que é a melhor ideia do mundo, sem conversar com ninguém, e que outra pessoa realize para frente. Está aí o plano, quem quiser que faça. Da forma que está, me parece que nada mais é do que uma lista de desejos, e desejos e vontades no serviço público são infactíveis, são fadadas a não dar certo. O que eu estou perguntando é quanto custa. O que a gente precisa saber quanto custa para ter projeto arquitetônico, projeto básico, e aí buscar as fontes financiadoras. Mas parece que o senhor desconhece que é assim que funciona. Encerrado o tempo. Réplica do candidato, Eduardo. Candidato, se você não sonha, aí já é um problema seu. Se você não consegue sonhar na educação, é um problema seu. Porque eu ando, sabe com quem? Com Paulo Freire, com Anísio Teixeira, com Manuel Bonfim, com Darcy Ribeiro. Se você não esperança o futuro do campus, aí já é uma escolha sua. Silêncio, é uma escolha de vocês. silêncio. Nós estamos aqui esse tempo todo porque a gente precisa sonhar um campus e criar o nosso futuro. Eu vou ficar aqui 20, 30 anos como? Aqui nesse espaço da EMARC, gente? A EMARC foi importante, foi valiosa para nós, só que essa estrutura não responde mais. Agora, se você não sonha, se você não constrói o futuro coletivo das pessoas, eu não posso fazer nada. Nós modulamos aqui uma proposta, as linhas gerais, a gente fala aqui, as linhas gerais de uma proposta. Outra coisa é que a gente está debatendo aqui em todas as reuniões pedagógicas, assembleias, escutas. Você não participa de reunião pedagógica, não participa de assembleia, não participa de escuta, não está em coletivo, não está em nada. Então é difícil de você entender por que a gente fez esse projeto. Desculpa. Candidato Eduardo, você vai ter direito de pergunta agora para o candidato Rafael. 30 segundos. Candidato, a comunidade acadêmica tem memória, né? O senhor perdeu as eleições para diretor-geral do senhor do Bonfim em 2018, depois ganhou um cargo na reitoria da Proex. Anos depois, você ganhou outro cargo na Props, indicado pelo mesmo grupo político. Por um cálculo eleitoral, a gestão de Valença te deu 4 turmas de integrado que a mim nunca foi oferecido, principalmente nos primeiros anos. Você quer ser diretor em qualquer um dos campos? Como o senhor responde à percepção da comunidade acadêmica de que sua trajetória é marcada por projetos pessoais? Direito de resposta, 2 minutos. Momento. Antes de responder... Opa! Antes de responder, um sonho sonhado sem ação alguma não passa de uma vontade, que não vai levar ninguém a lugar algum. Todas as nossas propostas, elas são reais. Um profissional como eu, que tem 15 anos de instituição e um trabalho demonstrado, eu acessei essa instituição através de concurso público, e tudo que eu galguei e conquistei nessa instituição foi com muito trabalho. E a nossa instituição, ela é multicamp, e a gente pode trabalhar em todas as unidades, em qualquer momento. Eu já estive no Campo Senhor do Bonfim, pleiteei um momento como esse, não tive êxito, e não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque ninguém é infalível.
e na nossa gestão, nós não estamos nos colocando como um salvador, um profundo conhecedor dos problemas, um Messias que chegou e que antes nada aqui existia. As pessoas aqui precisam ser respeitadas. O nosso campus tem inúmeros problemas sérios e precisa ter responsabilidade. A gente não pode vir aqui prometer o que não vai acontecer, até porque nós temos uma missão institucional muito forte. A primeira ordem, que é a formação dos nossos estudantes. E isso precisamos dar exemplo. Ao invés de falar que eu ganhei disciplinas, durante todo o processo de gestão que eu ocupei, eu nunca me furtei de dar aula. Deveria explicar o porquê nunca deu uma aula no médio e não conhece as demandas do médio, não sabe dialogar, tem que mandar recado. Sem ataques pessoais, por favor. Plateia, se contém. Direito de réplica. Plateia, por favor, mais uma vez, peço silêncio. Plateia, por favor. Para que eu não peça para se retirar, se mantenham em silêncio, por favor. Candidato, você tem que perguntar para a gestão, porque a gestão nunca me colocou no médio, porque colocou você, né? Você chegou agora para fins eleitorais, por isso que a gestão te colocou lá. Eu estou aqui há muito tempo, candidato. Eu estou aqui debatendo com um grupo há muito tempo, né? Eu não estou aqui, eu não tenho padrinho político. Não tenho padrinho político na reitoria. Te coloquem em vários lugares. Eu não tenho isso. Eu não tenho rabo preso não, gente. Eu estou aqui com uma chapa de oposição. Com um projeto, um programa. Está aqui, ó. Isso aqui vai ser debatido inúmeras vezes com a comunidade. Isso aqui foi construído há anos, gente. Isso aqui não foi construído para eleição, não. Essa sistematização aqui é fruto do nosso diálogo aqui, da nossa organização. Todo o coletivo Coragem para Transformar não ficou indo para outros campos, não, gente. Está aqui há muito tempo construindo esse projeto. Vamos modular esse projeto, vamos entregar esse projeto, vamos debater esse projeto, vamos convocar toda a comunidade para debater o projeto. Está aqui o projeto, as ideias estão aqui. A tréplica do candidato, Rafael. Então quer dizer que todas as pessoas que nos apoiam, estão no nosso grupo, são apadrinhadas e beneficiadas? Quer dizer que até então esse campus não existiu, ele vai passar a existir depois de um plano que mais parece uma dissertação ou uma tese? O nosso plano, olha ele aqui, o tamanho dele, ele é extremamente factível e real de acontecer, porque ele foi construído com base na coletividade, ouvindo as pessoas, e eu gostaria de ser respeitado enquanto eu estiver falando. Eu não admito nenhum tipo de desrespeito. Já basta todo o desrespeito que a gente tem passado com mentiras e fake news. Não é à toa que no primeiro dia de campanha surgiu uma fake news de um vídeo dizendo que não podia visitar as salas. E nós estamos fartos disso. E é isso que está tirando a saúde mental de todo mundo aqui. São as mentiras. Tempo encerrado, candidato. Vamos para a próxima pergunta em silêncio, por favor. Silêncio, gente. Você pode voltar aí, Arlen, por favor? Pessoal, silêncio, por favor. O Código Eleitoral não permite a realização de campanha antes do dia 21 de novembro. Muito menos fazer uso do horário de aula ou instâncias estudantis para falar bem ou mal de candidatos nesse período e antes também. O que o senhor pensa sobre pessoas que não respeitaram essa obrigatoriedade? Momento, candidato. Vamos.
Candidato, quem fez campanha antecipada, distribuindo camiseta no primeiro ano foi você, não fui eu não. Eu não cheguei aqui com um cargo comissionado, ganhando uma CD2, entregando camiseta para seduzir a consciência de estudante. Quem estava copiado em processo de movimentação de pessoal, sem participar dos cursos, também não fui eu não, você teve informação antecipada. Então não vem dizer que eu fiz campanha antecipada não. Quem ganhou 4 turmas de integrado, eu estou lutando para dar aula no integrado, já me coloquei à disposição várias vezes para a gestão nunca me colocou. Ele apareceu no campus, ganhou 4 turmas de integrado, começou a frequentar aqui, mas o trabalho dele era na pró-reitoria, distribuiu camiseta, né? Pagou lanche, que a gente ficou sabendo, pagou lanche, arrumou dinheiro não sei aonde, aí um monte de lugar. Então assim, não fui eu que fiz campanha antecipada. Eu estou aqui dando as minhas aulas, sou coordenador de curso, sou coordenador de cooperação técnica. E se você tem alguma questão, tem a comissão lá, a comissão eleitoral para você recorrer. Outra coisa, o Código Eleitoral foi retificado 3 vezes, não tinha sala de aula. Na segunda retificação tinha, mas na primeira não tinha. Tinha pátios, áreas externas, tinha outras questões lá, mas que não incluía sala de aula. E aí a gente tem que se ater à lei, né? Até a lei, as palavras, o que está escrito lá. Então se você tem alguma questão, candidato, você coloca para a comissão eleitoral. Mas quem fez campanha antecipada aqui, usando informação privilegiada, não fui eu não. Eu estava aqui dando as minhas aulas, construindo coletivamente com todo mundo o campus, e você chegou dessa forma aí eleitoreira, participando do campus, e muitos coordenadores de pesquisa dos outros campos perguntavam, cadê o pró-reitor de pesquisa? Ele fica mais em Valença do que na pró-reitoria. Então, candidato, eu não sei por que você está colocando essa questão, né, de eleição antecipada. Réplica, 1 minuto. Só um momento. Gente, em nenhum momento eu acusei ninguém aqui. Eu perguntei qual era a opinião sobre pessoas que não respeitavam o código, mas parece que a carapuça coube, né? Então, Plateia. E me parece também que o colega não conhece os nossos eventos acadêmicos, o CPEX, o GIF, né? O FAMIF, que eu nunca vi apoiar e nem defender. Está defendendo e apoiando agora. Não sei por quê, vocês pensem sobre isso. E todos os nossos estudantes têm dificuldade com fardamento. Só conhece isso quem está na sala de aula. Eu não estou na sala de aula agora não, professor. Estou há muito tempo. É porque talvez o senhor não tivesse observado isso por algum outro compromisso que assumiu, não estava na instituição. Mas sempre estive em sala de aula durante os 15 anos que eu estou nessa instituição. E quem conhece os estudantes do médio, está todo dia no pavilhão, na sala de aula, sabe quais são as demandas de vocês. Direito à tréplica. Ele já fez uma pergunta, agora é a vez dele. Não é pergunta agora não? É pergunta prévia. Não, eu vou fazer pergunta. O candidato abdicou da tréplica e vai fazer a próxima pergunta. 30 segundos. Candidato, você fala de CEPEX, né? O senhor, quando assumiu a PROPS, o senhor trocou o nome do Congresso do IF Baiano, que foi discutido coletivamente com todos desde 2020 e colocou o nome CEPEX sem consulta à comunidade dentro da mesma gestão para personificar o evento. E afastou da proposta original e da memória científica do evento. Por que o senhor não buscou o diálogo com a proposta anterior? O senhor irá agir da mesma forma com os eventos dos colegas aqui em Valença? Direito de resposta, 2 minutos. Eu fiquei bem curioso para saber qual seria a resposta para a carapuça que eu falei, né? Parece que fugiu, não quis responder. Bom, realmente fica claro que não conhece os nossos eventos.
Eu que estou aqui há 15 anos, eu lembro do primeiro evento da Mostra de Iniciação Científica. E de lá para cá, todos passaram a colaborar com os eventos institucionais. Todos. E isso é muito bom. Na nossa instituição tem uma profusão, um aumento significativo de eventos. E o CPEX, ele foi criado na perspectiva de juntar todos esses eventos em um só, inclusive juntando com o FAMIF, e na modalidade presencial. E nesse contexto, aqui, então vou sentar aqui. E nesse contexto de uma modalidade presencial, quem conhece eventos científicos sabe que ele precisa de um cadastro, de um registro chamado ISSN. E o CPEX tem o ISSN dele. E os outros eventos da nossa instituição também têm o seu ISSN. E isso não é crime, não é problema, não é personalização, não é nada. É a demonstração prática de querer realizar evento para estudante. Agora ele fala isso, o nosso querido candidato, mas ele sempre criticou o CPEX. O valor que é aplicado, que não deveria ser aplicado, que deveria ser um valor aplicado em outra finalidade, e agora, de uma hora para outra, decide ser o defensor dos jogos estudantis, do FAMIF, do CPEX. Eu não. Eu sempre estive ao lado desses eventos, buscando contemplar uma formação integral e completa para todos os nossos estudantes. Seguimos para a réplica. Candidato, você não respeitou a memória científica do IF Baiano. O Congresso do IF Baiano contemplava todas as dimensões de ensino, pesquisa e extensão. E ele foi realizado online por conta da pandemia. A justificativa foi essa, mas as consultas foram realizadas. E você, depois que assumiu a PROPS, você desconsiderou essa memória, criou um novo congresso chamado CPEX, negou toda a construção anterior, que era do Congresso, que foi uma construção coletiva e consultada, e depois agora você está dizendo que não é personificar, na mesma gestão do atual reitor, na mesma gestão. Então você personificou o evento sim, e escondeu a construção coletiva e a trajetória que foi feita anteriormente, né? Sobre esportes, candidato, eu pratico esporte há muito tempo, sou da comissão de esportes aqui, planejei várias atividades, vários convênios e tentativas de aproximação com os clubes aqui da região, né? Então é o seguinte, a gente precisa ter transparência e precisa ter impessoalidade. Bom, está muito claro, gente. Não entende sobre eventos acadêmicos e qual é a finalidade da nossa instituição. A gente não pode falar aqui de formação. Gente, eu preciso ser respeitado. Está passando dos limites. Está passando, gente. A gente tem uma missão aqui que é dar exemplo para esses estudantes. Já que dizemos que somos educadores, vamos aproveitar a oportunidade. E voltando a falar do Congresso, parece que não tem ninguém trabalhando nesse Congresso. A gente precisa respeitar as pessoas. É uma comissão de mais de 30 pessoas e esse evento ele é desenhado por todas essas pessoas de várias unidades e essas pessoas precisam ser respeitadas, minha gente. Não vamos usar isso como uma manobra eleitoreira para se projetar politicamente em cima de um feito institucional que atende à demanda estudantil. Vamos ter honestidade, gente. Vamos tratar de propostas. O estudante está aqui querendo saber se nós vamos resolver o problema deles. Encerrado. Vamos para a próxima pergunta. Vamos para a última pergunta do candidato Rafael. Candidato, no debate do noturno, o senhor reconheceu que o IF Baiano recebeu de doação computadores, drones, GPS, outros equipamentos, os quais ficam sobre sua guarda. E nem mesmo foram adicionados ao patrimônio do campus. Você acha correto que esses equipamentos não sejam disponibilizados para uso de toda a comunidade, até porque o que prevê a legislação
e no primeiro momento esse equipamento deve ser tombado e destinado para todas as pessoas. Como é que faz para solicitar? Tem que pedir ao senhor, é? Direito de resposta do candidato, plateia, por favor. Candidato. Silêncio, por favor. Silêncio, plateia. Candidato, os equipamentos foram construídos com cooperação técnica com a Associação dos Advogados e Trabalhadores Rurais. Essa cooperação técnica surgiu em 2020, durante a pandemia. E nessa cooperação nós inovamos a produção científica sobre desmatamento e grilagem lá no oeste da Bahia. A contrapartida da ATR foram equipamentos, 5 GPS, computadores e drones. E esses equipamentos estão aqui. Se você quiser utilizar, você pergunta lá para as coordenações de curso e para a direção acadêmica para você ter acesso. Agora, se você não souber usar os equipamentos, a gente pode te ajudar a usar os equipamentos. Esses equipamentos, a documentação desses equipamentos ainda não está concluída. A documentação está concluída e também a cooperação também não está concluída. Então nós precisamos ainda concluir essa documentação para a gente poder depois patrimonializar esse material. Se você quiser utilizar os equipamentos, pode pedir para a coordenação, não tem problema nenhum. E não está sob minha guarda, o professor Paulo está lá na sala 3, tem lá o armário. Se você quiser utilizar todos os equipamentos, você fica à vontade. Direito de réplica. Opa. Momento. Gente, podem ser apresentadas argumentações abstratas de documentação, seja lá o que for, mas no serviço público, qualquer equipamento que chega, ele deve ser tombado e destinado para uso coletivo. Algum de vocês, estudantes, já viram esse equipamento? Vocês já viram? Já tiveram aula? Plateia. Os estudantes do médio já viram? Já utilizaram? Fui acusado aqui até de não saber utilizar. Veja que as acusações, elas são assim, gratuitas. Silêncio, E plateia. se eu não... Eu preciso ser respeitado, eu quero mais 30 segundos. Assim não dá. São os apoiadores de um lado, isso não dá mais para Plateia, mim. por gentileza, se mantenham em silêncio. A comissão vai encerrar o debate. Se continuar, se der mais alguma intervenção, a comissão vai encerrar o debate. Tá certo? Estamos claros? Minha linha de raciocínio foi quebrada. Vamos devolver silêncio para o nosso candidato Rafael. Por favor, gente. Vamos ser civilizados. Então, não adianta a apresentação de argumentos abstratos. Parece que quer utilizar uma linguagem que vocês não conhecem. Mas esses equipamentos não é para uso entre CPF, entre pessoas, não. Está ali numa sala, pode pedir, você não sabe usar e me acusa que eu não sei usar. Sempre parte do princípio que é o detentor do conhecimento e que nada de ninguém, que todo mundo não sabe mais de nada. Se eu não souber usar, professor, isso não é demérito nenhum. Até porque a minha área é microbiologia. E isso eu cumpro muito bem. Mas o dano maior é dos estudantes, principalmente do médio, se formarem e não terem acesso a esse tipo de equipamento. Logo que aqui é dito sempre que tem carências, defasagem e tudo mais, equipamentos tecnológicos, por que não são ministrados para vocês? Sei que o senhor não dá aula no médio, nunca teve disponibilidade para dar. Não venha dizer que é a perseguição, que a gestão nunca lhe deu, porque aqui não existe isso de uma pessoa querer dar uma aula, ministrar e ser negado. Isso não existe. Isso é uma falácia. É uma mentira. Então, precisa que esses estudantes tenham acesso a esse equipamento. E, por favor, professor, procure o setor de patrimônio. A tréplica do candidato. Momento. Só foi? Retorna, por favor. Candidato, quem recebeu o integrado para dar aula foi você, de forma eleitoreira. Você foi copiado nos processos de remoção de forma eleitoreira. Você teve informação antecipada, você teve informação privilegiada. É você que está aqui fazendo eleições antes da hora. Pessoais, por favor. Então não venha dizer que eu não fui para o médico, que eu estou sendo perseguido. Não vem com essa conversa, não. A gestão nunca me colocou no integrado e eu já me coloquei várias vezes à disposição. Outra coisa, as oficinas de GPS e de drone. Nós fizemos nos sábados letivos oficina de GPS e drone. Com o subsequente, fizemos também oficina de GPS e drone.
com a biologia, fizemos isso também lá na Ecobarreira, utilizamos esses equipamentos para todas as modalidades de curso. Então não venha dizer que a gente não está usando esse equipamento, usando de forma privatista. Não sou eu que faço isso não. Você entrou aqui e distribuiu camiseta, candidato. Você não responde isso. É isso que você não é. A sua impessoalidade não existe. Você não tem espírito público, candidato. E nem espírito republicano. Sem ataques pessoais. Encerrando o bloco 3, vamos para o próximo bloco. Quarto bloco com perguntas da comunidade. Está pegando. Mas já não Plateia, gosta. por favor, Já não se gosta. mantenham em silêncio. Ai, Rafael Troco, ele vai começar respondendo as perguntas. Quais ações pretende implementar para fornecer um ensino técnico e superior no campus? Vou ler novamente. Quais as ações pretende implementar para fortalecer o ensino técnico e superior no campus? Como planeja incentivar e ampliar a pesquisa científica mesmo com recursos limitados? Como irá valorizar a extensão e garantir maior interação entre instituição e comunidade regional? Como pretende reduzir a evasão e aumentar a permanência e êxito dos estudantes? Só foi um combo, né? Mas é simples de responder. Primeiramente, a gente tem que ter estudo de demanda sério, que não parta da ideia de uma única pessoa, para criar novos cursos, consolidar os cursos que existem e promover uma política de permanência e êxito séria, para evitar que a evasão venha. Porque a evasão é difícil de ser discutida e ela é composta por vários fatores, que inclui também a questão dos auxílios para permanência, mas vai além disso, transporte, estadia, refeitório, tudo enfim, deslocamento diário, condição de curso. Por exemplo, nós não temos o centro de convivência aqui, e isso interfere na evasão escolar, principalmente os estudantes do superior, e tem alguns aqui que eu estou vendo. E os estudantes do médio também precisam descansar entre um turno e outro. Então isso é política de permanência e êxito séria. Além disso, a gente precisa reforçar os programas de iniciação científica na pesquisa e na extensão, e isso eu já fiz. Eu criei o programa institucional de bolsas por cota, por campus. Quando atuei na Pró-Reitoria de Extensão, depois ampliei para a Pró-Reitoria de Pesquisa, e a gente pode fazer aqui em cotas para os cursos. Já fui responsável pela captação de 1,50 milhão só para a Bolsa de Pesquisa no CNPq para uso em todo o Instituto. E isso a gente consegue também fazer aqui. Uma modalidade de bolsa chamada PIBIT, Desenvolvimento Tecnológico, que é extremamente importante, que foi perdida na gestão passada, eu consegui recuperar. Então, providenciar essas bolsas, os auxílios, garantir permanência e êxito dos estudantes e verticalização dos cursos, criação de novos cursos com base em estudos de demanda sérios. Próxima pergunta. Ganhar uma bolsa foi fundamental para que eu pudesse continuar os meus estudos no IF Baiano. Esse apoio não apenas aliviou pressões financeiras, mas também me permitiu dedicar mais tempo e energia às atividades acadêmicas de pesquisa e extensão. Acredito que programas de bolsa transformam vidas e são um pilar essencial para a permanência e sucesso estudantil. Essas iniciativas demonstram um compromisso institucional importante, mas a demanda por apoio ainda supera a oferta disponível.
O senhor possui algum projeto aprovado que dá bolsa aos alunos? Quantos? Pretende ampliar o número de bolsas e a diversidade dos programas em sua região? Eduardo com a resposta. Gente, a questão das bolsas toca na questão da assistência estudantil. Nós não podemos pensar assistência estudantil só com bolsa. A pergunta foi diretamente para a bolsa, mas não podemos pensar em permanência e êxito só com bolsas, não. A questão da evasão da permanência e êxito é uma questão muito mais complexa do que apenas bolsas. Bolsas são importantes, nós temos editais de bolsas. No CNPq, nós temos editais do PAFOR, nós temos editais do RENAFOR, nós temos vários outros editais colocados a nível federal. Nós já fizemos aqui pesquisas com bolsas, sim, né? E precisamos avançar em bolsas, buscando novos editais para que isso se consolide dentro da comunidade acadêmica. Precisamos avançar em assistência estudantil para além das bolsas, porque isso não garante totalmente a permanência. No noturno nós debatemos o transporte. O transporte foi muito importante aqui para a gente garantir que o estudante fique aqui, né? Porque o transporte nos outros municípios foi suspenso, foi cancelado. Então nós precisamos pensar numa forma mais ampla de garantir permanência e êxito do que apenas em bolsa. Bolsa é muito importante, gente, mas não é o que garante totalmente aqui. Precisamos qualificar também o ensino, precisamos qualificar aqui os currículos e discutir como é que a gente pode avançar, né, na permanência do estudante. Bolsas também podem ser a partir de convênios, de cooperações técnicas, né? É outra modalidade que a gente pode captar recursos. Não é só bolsas via editais, né? A gente pode também estabelecer bolsas a partir de convênios e cooperações. Inclusive a TR, ela sugeriu a gente uma nova recomposição da cooperação técnica, que a gente possa trazer bolsas também nessas cooperações a partir de produtos concretos que a gente tem como mapas, por exemplo, sites que nós elaboramos, né, junto da ATR. Então, bolsas, a gente tem um repertório muito amplo, gente, para conseguir isso, né? É importante, garante muita manutenção dos estudantes aqui, né? E a gente pretende também avançar com isso e pensar isso a nível de todas as modalidades. E pensar isso não só para grupos específicos, grupos científicos específicos, mas também para todas as modalidades de ensino, né? Vamos para a próxima pergunta. Categoria dos docentes. Candidatos, a minha pergunta é sobre como a proteção aos direitos humanos sairá do papel na próxima gestão. Muitas vezes, a instituição acredita que combater o capacitismo se resume a fazer rampas e contratar cuidadores, ou que o enfrentamento ao racismo e à violência contra a mulher se resolve apenas com campanhas educativas e palestras protagonizadas pelos núcleos como GENE, NEAP e NAP, sem apoio da gestão. Eu gostaria que vocês explicassem a proposta de vocês. Encara a inclusão e a proteção apenas como um serviço de assistência e conscientização ou existe o compromisso real de enfrentar a cultura, alterando o currículo de todos os cursos e criando protocolos jurídicos de proteção às vítimas? De que forma concreta o combate ao assédio, ao racismo e ao capacitismo deixará de ser apenas um evento no calendário para se tornar uma política estrutural de segurança e formação educacional? Gente, é de conhecimento de todos que nós temos inúmeros núcleos aqui em funcionamento. Eu já antecipo que o apoio será total e irrestrito para todos esses. Em grupos, em núcleos específicos, existe no seu regimento a obrigatoriedade de dedicar um percentual do orçamento para que sejam desenvolvidas ações relacionadas à educação e relacionadas a uma educação antirracista. A nossa proposta, ela parte dessa premissa de dialogar com esses núcleos, criar chamadas internas no campus sem precisar das pró-reitorias e dedicar um valor específico para que seja gerenciado pelos responsáveis desse grupo. Vai funcionar como um programa institucional de bolsas, porém temático, dentro dos núcleos. Porque o que fazer, como fazer, esses núcleos sabem muito bem, porque tem profissionais extremamente qualificados. E isso a gente sabe. O que precisa nesse momento é um olhar sensível da gestão de fazer cumprir o que está no regimento, no regulamento desses núcleos.
E isso eu não me furto em dizer. O diálogo vai ser permanente, nós vamos estabelecer os limites, as condições que são possíveis de atendimento e vamos construir juntos uma chamada interna dentro de um cronograma, um calendário construído em conjunto com a coordenação de ensino e diretoria acadêmico, como funciona o programa de bolsas para que esse recurso chegue com segurança na mão dessas pessoas e que elas possam ter livre condição de decidir quais serão as atividades que serão desenvolvidas juntamente com os seus estudantes. É assim que a gente acredita que nós vamos fortalecer esses núcleos e vamos garantir a inclusão e uma educação antirracista. Vamos para a próxima pergunta. Mais uma pergunta dos docentes. O cargo de diretor-geral encontra inúmeras atribuições, responsabilidades e obrigações, refletidas na gratificação correspondente. Caso eleito, o senhor pretende assumir essas responsabilidades e obrigações ou delegá-las e distribuí-las por meio de grupos de trabalho e comissões? Se optar pela criação de novos GTs e comissões, como evitará o aumento da sobrecarga de trabalho dos servidores? Questão que tem gerado críticas e adoecimento funcional. Gente, o cargo de diretor-geral não é um cargo burocrático. Nunca foi. Assim como o cargo de gestor não é um cargo burocrático. Os cargos de direção são cargos de liderança. São cargos políticos e institucionais. Um diretor-geral precisa representar a instituição. Um diretor-geral precisa apontar os caminhos. Um diretor-geral precisa apresentar projetos. Um diretor-geral precisa se articular com as bancadas parlamentares. Um diretor-geral precisa se articular no CIAPRA, nos consórcios municipais. Um diretor-geral precisa estar próximo dos agentes públicos. Nós, por exemplo, temos uma proximidade muito boa com o IFBA. Tive com a Luzia Mota, reitora do IFBA, e com o professor Paulo, que é diretor de Valença. E é isso que o diretor tem que fazer. Para quê? Para construir relações, construir cooperações, construir projetos, intercâmbios. Um cargo de diretor-geral não pode ser um cargo burocrático de manejar números o tempo todo. Por isso que existem os setores. O cargo de diretor-geral precisa entender como isso funciona, a concepção de como funciona a instituição. Mas os setores são os setores responsáveis por isso. Núcleo de contratos, núcleo de licitações, direção administrativa, MAGP, que é gestão de pessoas, coordenações de curso, né, colegiados. Essas instâncias precisam ser respeitadas. A gente tem que garantir que as funções sejam respeitadas, que as funções sejam garantidas. Então, o cargo de diretor, gente, é um cargo de liderança. Quando a gente apresenta isso aqui, nós estamos formulando um projeto para ser apresentado para os agentes públicos, para as secretarias e para os ministérios. Nós precisamos ampliar o nosso repertório de diálogo. O Campus Valença ficou muito tempo escondido, ficou sem articulação política. É por isso que nós ficamos aqui, parados. O adoecimento surgiu, gente, porque a gente não fez articulação política, a gente não ampliou as nossas relações públicas. E precisamos fazer isso. Então a direção geral, gente, é um cargo que precisa estar lá em Brasília, precisa estar em Salvador, precisa estar nos ministérios, precisa estar pleiteando recursos, pleiteando convênios, e para que a instituição desenvolva. Para isso precisa ter projeto, gente. Nós temos projetos. Tempo encerrado, candidato. Os SAIs agora. As próximas perguntas. Candidatos, como vocês avaliam a atual gestão do Campus Valença e da reitoria do IFBaiano, considerando que essas administrações deixaram marcas profundas na organização institucional, na infraestrutura, na vida estudantil e nas condições de trabalho dos servidores? Como os senhores avaliam de forma honesta e objetiva o que essas gestões legaram ao Campus de Valença? De que maneira cada um de vocês assume ou se distancia dessas heranças? Em que medida os vínculos que mantiveram com essas gestões influenciam suas propostas atuais? E, sobretudo, como pretendem corrigir, superar ou transformar aquilo que foi mal conduzido, ineficiente ou danoso
de modo a oferecer ao Campus Valença um horizonte institucional mais sólido, mais estável e mais coerente com as necessidades da comunidade acadêmica. Gente, eu tenho 15 anos de Instituto Federal Baiano e durante essa trajetória eu já ocupei alguns cargos de gestão. E sei do desafio que é e do respeito que a gente tem que ter com as pessoas que se colocam nessa condição. Eu não estou aqui para criticar de forma vil, sem responsabilidade, quem quer que seja, muito menos com o objetivo de me projetar politicamente. Mas reconheço que todo trabalho em gestão, ele sempre precisa ser revisto, ele sempre precisa ser adequado. Está aqui o professor João Bota, que foi o diretor e não conseguiu terminar o mandato, por causa dos desafios, das dificuldades. Ele pode dar o relato dele, da dificuldade que é trabalhar em um campus. E eu respeito a dignidade de quem se coloca à disposição. Então, nós sabemos os pontos em que nós precisamos melhorar, sabemos os pontos que são necessários de serem revistos e também os pontos em que nós sabemos como solucionar os problemas que nós temos. Exatamente porque todo o nosso grupo de gestão tem experiência. Todas as pessoas que estão alocadas foram decisões coletivas. E essa experiência, ela é extremamente importante para que a gente consiga solucionar o problema de vocês. Quando eu falo em requalificar o orçamento, a gente sabe como fazer, porque requalificando o orçamento, a gente vai conseguir atender as demandas da nossa instituição. A gente vai conseguir atender com êxito a política de permanência e êxito para vocês. Tempo encerrado do candidato. Vou atribuir 1 minuto à lei por defesa, principalmente porque estamos falando aqui sobre ações, sobre propostas e não sobre ataques pessoais. Principalmente a outras pessoas. Foi só um exemplo. Silêncio, por favor. Acho que a gente precisa se concentrar aqui realmente nas propostas, né? E não citar outras pessoas, mas para efeito de esclarecimento, e me agrada que eu possa fazer isso agora, eu não terminei a minha gestão porque eu fui removido antes do tempo, né? Essa remoção ela foi baseada em uma mentira, ela está documentada no processo de remoção, né? Quando eu sou removido para cá, o atual reitor, a quem o senhor está profundamente ligado, alega que eu precisava de 2 substitutos para me manter lá no campus, o que é uma mentira, porque tanto Teixeira de Freitas quanto Valença, nesse momento, tinham substituto atuando e não precisavam de professores de filosofia. Essa remoção foi feita por motivação extremamente, especificamente política. Essa é a questão. Obrigada, vamos continuar o debate. A última pergunta. Debate caloroso esse hoje, né? Silêncio, plateia, por favor. Vamos dar continuidade. A última pergunta do bloco. O IF baiano foi contemplado com recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, na forma de novas estruturas, a saber, biblioteca e refeitório. O senhor teve algum papel na aplicação desses recursos no campus? Sabe dos esforços necessários para que esses recursos não retornem à fonte? Só um momento para o tempo. Pronto, pode ir, candidato. Gente, até 2022, nós não tínhamos recursos federais para a consolidação e expansão dos institutos federais. Nós não tínhamos isso. No governo de transição, que é o atual governo, foi retomado o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que é um projeto de investimentos, é uma carteira de crédito do governo federal de investimentos.
Essa carteira de crédito teve uma camada dela, que é a chamada PAC Educação, que foi utilizado para construir instalações, novas instalações e também expansão. Vocês lembram, ano passado foi anunciado 100 novos institutos federais. Mas os institutos já existentes foi destinado recursos para consolidação e construção daquilo que não existia. O nosso campus não tinha uma biblioteca, não tem uma biblioteca e não tem um auditório nem um refeitório adequado. Esses recursos chegaram aqui, gente, porque foi uma luta do governo federal e dos trabalhadores da educação. Isso é muito importante. E a nossa greve do ano passado, na quinta mesa de negociação, o candidato não gosta muito de greve não pisou aqui nenhum dia para prestar solidariedade aos trabalhadores. Eu tive à frente da greve e com todos vocês aqui presentes. Sem ataques pessoais, candidato, por favor. Ele não estava aqui, eu não estou fazendo ataque, estou fazendo crítica política, gente. Crítica política é diferente. Eu não estou atacando a honra dele, estou atacando crítica política. E aí, na greve, na quinta mesa de negociação, nós pressionamos o governo federal para que essas obras fossem implantadas. Agora, ele ficou dizendo que ele era o pai da criança. Eu que consegui o auditório, eu que consegui o refeitório, Não foi ele que conseguiu, gente. Existe uma equipe trabalhando. E a gente não pode personificar e nem pessoalizar as obras públicas. Existe um princípio da impessoalidade que precisa ser respeitado e um código de ética do servidor. Muita gente fala, Rafael que trouxe. Não foi o candidato que trouxe. Isso foi a instituição. Tempo encerrado, candidato. Vamos para o bloco 5. As considerações finais de esclarecimento. Não precisa, foi apenas falado que o senhor não esteve na greve. Não necessariamente um ataque pessoal, apenas da sua presença ou não na greve. Silêncio, plateia, por favor. Vamos para as considerações finais de cada candidato. Silêncio. Vamos para as considerações finais de cada candidato. Cada candidato vai ter 2 minutos para suas considerações, sem direito à réplica. Está sem o nome, Alice. Eduardo Barcelos dará seguimento às suas considerações finais. Silêncio, plateia, por favor. Gente, agradeço profundamente a presença do Coletivo Coragem para Transformar, dos tais professores e estudantes de todas as modalidades. Estou de coração aberto, coração cheio, pulsando de sonho, de projeto. E é isso que o educador precisa fazer aqui dentro da instituição. Meu projeto não é pessoal, eu não tenho voo solo. Eu estou construindo coletivamente aqui com esse campus há 8 anos. Estou comendo poeira aqui nesse campus. Estou construindo aqui com o Baixo Sul da Bahia várias manifestações de solidariedade e apoio das comunidades quilombolas, assentamentos da reforma agrária, comunidades pesqueiras, estão construindo com a gente essa candidatura. Essa candidatura é uma candidatura de sonho, gente, de mudança, de renovação. Precisamos de uma renovação. Não deixem a consciência de vocês se seduzir por brindes, gente. O voto é secreto. E nós precisamos votar com consciência. Porque a renovação está aí, nós temos uma janela de oportunidade para a renovação desse campus. E nós não podemos mais ficar nessa gestão da estagnação, que não pensa a expansão do campus. A expansão não é para só 4 anos, não, gente. É para os próximos anos, a próxima década. Nós precisamos organizar isso no Campus Valença. A nossa chapa Coragem para Transformar tem um caminho, tem uma proposta de encaminhamento, tem uma proposta de desenvolvimento da unidade, que nós nunca recebemos. Isso é um consenso da comunidade acadêmica. Nós nunca tivemos isso e nós apresentamos isso. E nesse sentido, o grupo político do qual o candidato faz parte nos deixou na solidão aqui, nos deixou esquecidos, nos deixou sem infraestrutura necessária, enquanto os campos cresceram, enquanto outros campos, pessoal, desenvolveram as suas unidades, desenvolveram o seu futuro. Nós temos aqui a construção coletiva. E por isso, gente, a gente está com essa chapa aqui de oposição. A primeira vez que se faz oposição a ele está cheio de padrinho político. Sempre foi assim. Nós não temos rabo preso com ninguém. Por isso a gente quer sonhar com vocês. A gente quer sonhar com esse campus. A gente quer sonhar com um futuro diferente e construir um projeto de fato que tire a gente do isolamento. Obrigado.
Silêncio, por favor, silêncio. Plateia, por favor, vamos permitir que o outro candidato possa fazer as considerações finais. Ainda não encerramos o debate. Obrigada. Gente, eu quero falar olhando nos olhos de vocês, estudantes. Eu acredito em nós. Eu acredito nos servidores. Eu acredito nos servidores terceirizados. Eu acredito no trabalho que a gente pode realizar dentro de ações que são possíveis de serem concretizadas. Nós sonhamos, mas o nosso sonho ele é realista e com ações demonstradas, com voluntarismo, com respeito sobre todas as pessoas que compõem essa instituição. E essa é a diretriz central do nosso coletivo, que já diz: respeito une, inclusão transforma. Eu acredito em vocês, estudantes, que acordam cedo, pega ônibus, chega aqui cedo, toma café, vai para a sala de aula e tem o professor já tem que estar lá cedinho para acolher vocês. A gente compreende esse dia a dia. E a gente não está aqui para apresentar para vocês uma proposta sedutora, críticas que tem o objetivo de desviar da apresentação de propostas, porque vocês observam muita coisa foi dita aqui, perguntada e não foi respondida. Vocês têm que começar a questionar sobre isso, o que foi dito aqui que não foi dada a correta resposta. Esse coletivo respeita, valoriza, potencializa e motiva todas as pessoas sem distinção que compõem a nossa instituição. E só assim, no coletivo, com o mesmo objetivo, é que nós vamos tirar o nosso campus da atual situação e melhorar. Venha conosco, dia 9, Rafael Trópoli, número 1. Muito obrigado, gente. Concluindo as considerações finais, agora vamos encerrar o debate. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, dos candidatos, sobre a importância do debate, principalmente no Estado Democrático. Silêncio, por favor. A democracia é essencial para o nosso crescimento. Quero agradecer a cada um de vocês, aos candidatos. Quero agradecer em nome do AB pelo convite para a mediação desse debate. Desejar boa sorte aos candidatos. Tá bom?